A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vem aí fazer mais um vídeo. Hoje um assunto sério, né? Assim, para quem quer refletir a sua vida, olhar para sua vida em geral e ver se tem interesse em querer melhorar como ser humano, né? Não é como eu sempre falo, é uma autoanálise e uma reflexão de nossas vidas, né? Não é uma imposição, né? Mas eu venho trazer um vídeo aqui, porque muita gente eu já ouvi, né? Pessoas falar, às vezes eu trago assuntos aqui, aí pessoas do meu cotidiano, não é nem seguidor do canal, pessoas do meu cotidiano, até da minha família, algumas delas, não todas, né? Que tem algumas que creem em Cristo, que creem na salvação eterna, que creem em Deus, outras creem em Deus de uma maneira tortuosa, sem muito conhecimento, né? Mas se tivesse se fosse sincera de coração, Deus entende. Agora, se tiver hipocrisia, já aí Deus, ele conhece, ele olha dentro do coração de cada um, né? Então, na verdade, eu venho trazer aqui uma palavra porque parente sempre fala assim, agora, olha, muita gente fala assim, fez um monte de porcaria na vida, fez um monte de coisa errada e depois fala que se converteu, isso não existe. A Bíblia está repleta de gente como Paulo, que foi perseguidor de cristão, tá? Mandou o cristão para a morte, ele não matou com as próprias mãos, mas ele deu o aval porque ele era ele que conduzia as perseguições, né? Ele que dava o aval dele para quem ia viver e morrer. Ele era um dos lá dos conselheiros, né? Dos doutores da lei, né? Tinha o Sinédrio era onde se julgava as causas, né? Do povo, né? É como o Senado hoje, né? Mas é o Sinédrio daquela época lá. E Paulo foi perseguidor de cristão e depois encontrou com Cristo e se converteu. E mudou de ideia e ele mesmo falou que fez na ignorância, porque ele não tinha conhecimento de Cristo, né? Ele achava que estava fazendo a vontade do Criador, de Yahweh, né? Pregando a lei do Antigo Testamento, as obras da lei e perseguindo quem andava pelo Espírito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele conheceu a Cristo, ele viu que ele estava totalmente errado e tudo que ele aprendeu com a sabedoria humana, ele considerou como esterco e como escória. Só dê uma olhada lá no Evangelho de Filipenses para você ver o que ele fala, né? Assim como Raabe, a prostituta, também se converteu, Deus escolheu ela para proteger os espias, né? Porque os espias tinham ido lá atrás da terra que Deus tinha prometido para ele. Hoje a terra que Deus nos promete é o reino celeste, né? Então, eu vou falar porque muitos deixam para amanhã para buscar a Cristo, para buscar os caminhos do Senhor, né? E muitos jovens morrem cedos, né, irmãos? Não dá nem tempo. Então, o ladrão na cruz se converteu lá na cruz, mas nem todos têm essa oportunidade de, antes de partir, às vezes sofre morte instantânea, né? Aí muitas pessoas, já vi muitas crianças falecendo. Eu perdi parentes também que morreu jovem, não teve. Eu não vi se eles entregaram a vida para Cristo, né? Alguns parentes meus que morreram com 40, outros com 60 e poucos, né? Até meu falecido pai faleceu com 66 anos de idade, né? É, muita gente tem essa mania de que morre uma pessoa que todos vão pro céu. Foi contar com Deus, ele tá num lugar melhor. Por mais que a gente tenha esse desejo dentro dos nossos corações, irmãos, a gente não pode afirmar isso, nem afirmar que a pessoa se perdeu e nem que ela se salvou, a não ser que você tenha visto ela se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Cristo. Aí é outra história. Mas você falar que todo mundo que morre vai para o céu, que virou santo só porque morreu, isso não procede, não está na Bíblia, tá? A não ser que a pessoa tenha se convertido e se arrependido dos seus erros. Eu fiz muita coisa errada na minha vida lá atrás, sim, como a maioria das pessoas de nós que nós já nascemos condenados, irmão, nós já nascemos pecadores. Por isso que tem que ir para Cristo nos dá a vida eterna
e nos ressuscitar espiritualmente e depois ressuscitar fisicamente, né? Para quem crê, lógico, né? E eu tive vergonha, minha avó tinha uma deficiência, né? Minha avó, parte de pai, visual, ela não tinha um dos olhos. E quando eu era pequeno, eu sei que eu era pequeno, não entendia muito das coisas, eu era adolescente, né? Saía com a minha avó, mas eu tinha meio que vergonha dela, porque meus coleguinhas ficavam caçoando. E hoje, mas eu amava a minha avó, mas eu não entendia porque eu me sentia assim, com essa vergonha dela, por causa das pessoas que debochavam, porque eu era uma pessoa bem tímida, bem vergonhosa, mas eu me arrependo amargamente disso, né? Minha avó me deu todo o amor, todo o carinho, minhas duas vó, hoje são falecidas, né? Meus tios também me trataram bem e tudo, né? E eu devo muito à minha família por ter me criado, né? E me arrependo desse ato. Também falei palavras duras para minha ex-companheira que estava comigo. Ela errou comigo, eu errei com ela, né? Não importa o erro, ela é uma pessoa de bom coração, sempre foi, mas a gente errou um com o outro e eu também errei, me arrependo, porque eu não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento de Criador, né? Só que se eu não fosse regenerado, eu jamais ia falar essas coisas aqui. E ter coragem de confessar para você os meus erros. Não foi só esse, né? Só que eu tô falando desses específicos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei dos meus erros lá atrás, tem vídeo aí que eu postei, né? E eu tô falando porque a vida é curta, irmãos. As pessoas sempre adiam para amanhã e ficam vivendo em pecado aí de repente você não sabe se amanhã você tá aqui. Não tô rogando praga, não tô desejando que ninguém se parta. Eu mesmo não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas a minha vida pelo menos já tá entregue na mão de Cristo. Se eu partir, eu já tenho certeza para onde eu vou. Não porque eu sou bonzinho e faço boas obras, porque a salvação é pela fé em Cristo, não é pelas minhas boas obras. Entendeu? Eu já expliquei isso. A salvação, as boas obras só são evidência que eu fui salvo, que eu fui transformado, que eu me converti dos meus erros, dos meus pecados, da vida que eu vivi lá atrás. Tive pensamentos impuros lá atrás, andei em lugares, não muito às vezes assim, mas andei em lugares que não era para andar. Mas hoje, graças a Deus, eu estou no caminho do Senhor. Se a pessoa acredita ou não, aí é assunto dela, tá bom? Então vamos lá. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Tô só explicando isso aqui porque às vezes a gente critica atos de pessoa que faz coisas muito grave aí e as pessoas já jogam na cara. Mas você lá atrás também fez. Eu fiz sim, mas eu me arrependi. E é isso, todos nós fazemos. O que a gente leva é apontar para Cristo, para a pessoa ser salva pelo arrependimento na obra de Cristo na cruz. É isso. Não é que eu não fiz ou que eu sou perfeito. Não, não sou. Todos nós somos pecadores, irmãos. Só que tem o pecador justificado pela obra de Cristo e aquele que ainda está em seus pecados, né? Se morrer, será perdido. Isso não sou eu que falo, é a palavra. Então vamos lá. As 3 palavras você jamais deverá falar a Jesus no dia do juízo final. No dia do juízo final, ninguém ficará em silêncio. Cada um de nós terá palavras a dizer diante do trono branco, e é justamente aí que muitos selarão seu destino eterno. Acredite, existem 3 palavras que, se forem pronunciadas diante de Jesus, podem se transformar em sentenças de condenação. Palavras simples, mas carregadas de orgulho, incredulidade e engano. Você já parou para pensar que não é só o que fazemos que conta, mas também o que dizemos? Jesus foi claro em Mateus 12:36. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso significa que diante dele, nenhuma frase será irrelevante. Cada palavra terá peso eterno. Cada declaração terá consequências definitivas. E é por isso que você precisa conhecer quais são essas 3 palavras. Porque muitos, no desespero da eternidade, vão usá-las achando que estão se justificando. Mas, na verdade, estarão cavando ainda mais fundo a própria condenação. O juiz não se impressionará com discursos bonitos. Ele ouvirá a verdade do coração. O apóstolo João descreveu em Apocalipse 20:11 uma cena que ultrapassa a imaginação humana. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagine o silêncio cósmico, o universo em expectativa, enquanto todos
Reis e mendigos, sábios e ignorantes estão de pé diante do Cristo glorificado. Nada escapa do seu olhar de fogo. Esse não é um tribunal humano, é o tribunal eterno, onde nenhuma mentira sobrevive. Os livros se abrem, revelando não apenas os atos E isso aqui não é uma coisa que a gente inventa, tá? Tá nas escrituras. Isso aqui é para quem crê no Deus da Bíblia, tá? Porque a gente sabe que tem muitos que dizem que crê em Deus, mas não é no Deus da Bíblia, só que ela não tem coragem de falar. Tem uma artista aí que ela fala abertamente que ela não acredita no Deus da Bíblia, que ela acredita em Deus sim, só que o Deus dela é um Deus só de amor, que não julga ninguém. Só que Deus, o Criador, ele tem o juízo dele. Isso não tira como que chama? A palavra lá não tira os atributos como o amor de Deus. Entendeu? Deus repreende o filho a quem ama, como o pai repreende seu filho quando faz coisa errada ou anda no caminho errado ou não. Ou o pai não chama atenção, não põe de castigo. Esse é o pai relapso, né? A carta aos Hebreus relata muito isso, né? Mas as pessoas não gostam, né? Então a pessoa crê tem pessoas que crêem num outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. Só que se as Escrituras não é a palavra do Criador, porque lá atrás, antes de Cristo vir, falaram que Cristo ia vir e apontaram para Cristo e ele veio. Porque disseram, o profeta Isaías disse que ele vinha montado no jumento e aconteceu isso. Coisas que estão acontecendo isso foi profetizado, está escrito lá atrás, está acontecendo. Pai matando filho, filho matando pai, guerras, pragas, isso sempre existiu? Sempre existiu. Mas algumas coisas não tinha acontecido na época que foi escrita ainda. Guerra sim, luta sim, mas tinha coisas que ainda não tinha acontecido, que veio acontecer depois. Entendeu? Então, tudo que está lá está se cumprindo e já se cumpriu algumas coisas. Como é que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos dar sequência aqui pro vídeo do salão. Mas cada pensamento oculto, cada intenção do coração. Nesse momento, o que parecia insignificante se torna gigantesco, porque tudo tem peso diante do Senhor. Ninguém poderá alegar inocência, pois até as palavras ditas no escuro virão à luz. Mateus 12:36. O tempo das desculpas terminou. O juízo final não é uma cena simbólica, é o dia em que a eternidade será decidida. O trono branco representa pureza absoluta, justiça sem parcialidade. Não haverá advogados para manipular provas, nem testemunhas compradas para defender culpados. Quem julga é Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou, e agora tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está escrito isso em Apocalipse 18. Muitos verão com horror que aquele que rejeitaram na vida é justamente o juiz diante de quem se encontram agora. Ali não haverá escapatória. Pense comigo. Cada um pode crer no Deus que quiser ou não crer em nada, né? É o direito de cada um. Ninguém tem que obrigar ninguém a nada. Quando a gente prega aqui as mensagens do Evangelho ou prega sobre o final dos tempos, não é para assustar ninguém, é para avisar as pessoas, porque Deus manda a gente avisar para depois ela não falar, eu não sabia, para Deus, né? Ninguém me avisou, então ela não vai poder usar isso como desculpa no dia do juízo. Não vai ter como. Ela pode até usar, mas não vai cair na... Você acha que de Deus se zomba? De Deus você pode enganar? Você engana a si mesmo, nós nos enganamos a nós mesmos, aos outros, mas a Deus ninguém engana não, irmãos. Então, cada um pode crer no que quiser, ou não crer em nada, né? Mas o nosso papel aqui a gente está fazendo, né? Como filhos de Deus, cristão, nós não somos perfeitos, somos falhos, todos somos pecadores, já nascemos pecadores, já nascemos condenados, por isso que precisamos de um Salvador, né? Sem ele, a gente não é nada, a gente não encontra o reino dos céus, não vai ser salvo, como partir desse mundo, não vai pro reino do céu, embora possa um monte de gente aí ficar com raiva de mim, falar, não, que você tá falando bobagem. Pode falar o que quiser. Eu já perdi, parece que eu já perdi seguidores, né? Porque eu falei alguma coisa contra o sistema, contra o mundo político aí, né? E pessoas que às vezes defendem político, né? Defendem o sistema do mundo, elas não gostam de ouvir certas verdades bíblicas, né? Que fala contra esse sistema. Então, paciência. Eu não tô aqui para agradar homens, não tô aqui, eu tô para agradar o Criador, antes de mais nada, e para levar as verdades para a salvação da alma. Por amor de Yahweh,
por amor de Yeshua, por amor das almas que querem se salvar. É por isso que eu faço os vídeos aqui. Eu não vou desistir, mesmo que tenha mínima visualização. Eu tô vendo que caiu bastante a visualização dos meus vídeos, mas eu não vou desistir não, irmãos. O diabo quer que eu desista. O Criador, aquele que desiste, já desistiu da fé. Entendeu? Então, Deus não vai com números. É lógico que a gente quer que mais pessoas conheçam a palavra, venham ao conhecimento do Evangelho para ser salva, sim, mas não é nada imposto, não é... Se não tiver quantidade, o Senhor está vendo a qualidade, é isso que importa. Então vamos lá. Vezes ouvimos falar de julgamento humano injusto, mas no juízo final a balança será perfeita. Cada lágrima derramada pelos fiéis será lembrada, e cada palavra de rebelião ecoará como sentença. Nesse cenário, as 3 palavras que o homem ousar dizer poderão selar sua perdição eterna. E é aí que precisamos estar atentos, porque Jesus não se impressionará com discursos longos, mas com a verdade que sai da alma. Jesus deixou claro em Mateus 12:36: Digo-vos que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso deveria estremecer qualquer coração. Não são apenas os grandes pecados que pesarão, mas também cada palavra lançada sem cuidado, cada murmuração. Porque eu falo isso, né? Mas as pessoas me ridicularizam, zombam da minha cara quando eu falo isso, como fez com Noé, né? Quando ele avisou. Eu tô me policiando também, porque às vezes a gente tá nesse mundo contaminado, irmãos e irmãs. A gente acaba sendo influenciado, mesmo sem a gente querer, e acaba participando de palavras maliciosas. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo convertido, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra mesmo não chama atenção. Abstei de toda palavra maliciosa, seja menino na malícia e homem na fé, maduros na fé. Então, às vezes brincadeiras, né? Eu tô evitando. Antes eu participava, né? De brincadeiras, de palavras maliciosas. Agora eu escuto, porque eu não posso pedir os outros de falar e nem posso julgar ninguém, né, irmãos? Quem julga é Deus, né? Eu não tô aqui, eu não tenho como. Eu posso falar pra pessoa, não fale mais isso, no máximo. Mas a pessoa, às vezes, ela quer. E se você falar isso, ela fala que você é legalista, que isso, aquilo. Mesmo que elas sejam salvas, mas ela vai perder muita coisa de Deus e pode perder coisa ainda nessa vida por falar a palavra maliciosa, mesmo que ela seja salva por Reino Celeste, entendeu? Porque a palavra fala que nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém para o cristão. Então a gente tem que se policiar. Não é ser um puritano, ser um pose de santo, se achar melhor que ninguém. Mas a palavra nos orienta a não ficar com malícia. Entendeu? Então, toda palavra que a gente falar, não é só atitude, palavras, vai ser usada contra nós no tribunal de Cristo, no dia do julgamento. Aí a pessoa zomba, fala, não, então tá bom, então vamos esperar os acontecimentos aí. Espera você morrer para ver para onde você vai. Eu também, mas eu já sei, porque eu creio na Bíblia, então eu creio na palavra, eu não duvido da palavra. Eu posso não ser perfeito, eu posso ser falho, eu posso ser o pecador necessitado de um Salvador, mas eu não nego a palavra de Deus, não. O que está escrito lá, para mim, é lei. Foi o Criador que falou. Se o Criador falou, mesmo que eu não venha entender algumas coisas, porque a gente não entende todas as coisas, né? A gente entende partes, né? Por mais que alguém tenha o máximo de entendimento bíblico, ainda é um resquício da plenitude, né? Do conhecimento. Então, a gente vai ter sempre que aprender. Então, mesmo que eu não entenda certas coisas, eu busco procurar entender. Se o Senhor quiser me revelar, amém, eu dou glória a Ele. Se Ele não quiser, mesmo assim eu confio nele como meu Deus, meu Criador, e vou na direção que Ele me guiar, mesmo sem eu entender, como fez Abraão. Isso é fé verdadeira, né? Mas, vamos lá. Cada zombaria contra Deus. O Senhor não julgará apenas o que fizemos, mas também o que dissemos. E quem ousará responder diante da verdade absoluta? Isso está na palavra, viu? As palavras revelam o que há no coração. E é isso que será exposto naquele dia. Muitos dirão, foi apenas força de expressão, foi só brincadeira. Mas diante do olhar penetrante de Cristo, até a ironia se tornará acusação.
A boca fala do que o Que o coração coração está está cheio. cheio. Lucas 6,45. E quando o coração rejeita o Ó, Senhor, porque quando eu falo da palavra, fala, ó, você é o bitolado, você é isso. Melhor ser bitolado de Deus do que ser bitolado de coisas do mundo. Bitolado é cheio de qualquer coisa. Se você fala que eu tô cheio da palavra de Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Eu sou um bitolado, então. Entendeu? Agora eu pergunto, é melhor ser bitolado de Deus, cheio de palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ou bitolado de coisas do mundo? Aí o que eu me pergunto. O coração fala do que. A boca fala do que o coração está cheio. Vamos lá. cedo ou tarde, isso escapa em palavras. No juízo, não haverá como apagar a gravação celestial. Pense bem, quantas vezes alguém prefere justificar-se com frases de orgulho em vez de confessar seus pecados? Quantas vezes as palavras são usadas para esconder a verdade? Diante de Jesus, Deixa eu ver aqui se está. e com frases de orgulho em vez de confessar seus pecados. Quantas vezes as palavras são usadas para esconder a verdade? Diante de Jesus, todo disfarce cai. O que parecia inteligente ou engraçado diante dos homens será vergonha diante do Salvador. Não se trata de oratória bonita, mas da sinceridade do coração revelada nas palavras que ecoarão na eternidade. É por isso que devemos vigiar não apenas as nossas ações, mas também as nossas falas. As palavras têm poder de vida e de morte. Provérbios 18:21. Hoje elas podem ferir, zombar ou enganar, mas no juízo elas se levantarão como testemunhas contra ou a favor de nós. É, Quando por isso que eu estiver falo, quando uma pessoa, eu me glorio no Senhor quando, nas aflições, na luta, como Paulo, o apóstolo Paulo falou, né? Nas dificuldades, na calúnia, na zombaria, porque quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Yahweh e de Yeshua se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque eu sou dependente dele, não da força do meu braço, do meu intelecto humano. Então, quando a pessoa me ataca, eu fico triste, não por mim, mas por ela. Antes eu ficava por mim, porque eu sentia a dor, eu me vitimizava, eu ficava coitadinho de mim, tô me humilhando, tô me ofendendo. Hoje eu sou forte, hoje eu consigo superar tudo isso. Então eu fico triste pela pessoa, porque ela, quando ela faz isso, ela tá se autocondenando e nem percebe. Não, se ela quer se autocondenar, paciência. Ah, não existe isso não, então tá bom, vamos ver. Vamos ver quando você partir daqui, ou eu, vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos ver. Ué, você quer se arriscar? Quer pagar para ver? Então, não que eu deseje mal. Eu oro para que essas pessoas encontrem Yeshua e se convertam de seu mau caminho, como aconteceu comigo e com outros irmãos em Cristo. Mas, se a pessoa quer continuar com isso daí, vai fazer o quê, né? É uma opção da pessoa. diante de Cristo, não haverá espaço para palavras vazias. Apenas a verdade sairá dos lábios. E cada frase Não será é, cobrada não é pelo só de mim, justo não. juiz. Você tem que No dia do respeitar todo juízo, mundo. Amar, que nem falar mal o seu próximo como a ti mesmo. A Deus acima de todas as coisas. Se você amar a Deus, você vai amar o próximo. Quem diz que ama a Deus a quem não viu, como ama o irmão a quem viu? Tá na carta de João, isso, leia lá. Então já é mentiroso, porque se você diz que ama a Deus, mas zomba do irmão, escarnece, persegue, tapaceia ele, engana ele, trai ele, faz um monte então, que amor que é esse aí que tem no seu coração, né? No seu, não tô falando vocês aí, né? Dessa pessoa que age assim, dessas. muitos tentarão se justificar diante de Jesus usando a palavra nunca. Dirão coisas como: nunca pequei, nunca precisei de ti, nunca fiz mal a ninguém. Mas essa palavra, que parece sinal de inocência, se tornará uma sentença de condenação, porque negar a própria condição de pecador é rejeitar a verdade que Deus já Nós somos revelou. pecadores, Todos mano. pecaram Todos e pecaram. destituídos estão da glória de Romanos Deus. 32, 23. 3:23. Olha lá. O nunca nasce do orgulho humano, da recusa em admitir fraqueza e necessidade de perdão. É como se o homem tentasse dizer a Cristo: eu não precisava do teu sacrifício. Imagine a Eu gravidade preciso, disso. e o sacrifício de Cristo para mim é o suficiente. Eu não preciso fazer mais nada. As obras que eu faço são conduzidas pelo Espírito, depois de eu ter sido salvo por Yeshua na cruz. Porque ele fez por mim, não eu por ele. Então, muitos pagam a promessa, muitos andam rastejando, subindo escada,
muitos fazem muitas obras, né? Vai nos templos, tem pagadismo, tira do seu próprio bolso, dá pro bolso do pastor, achando que tá indo para Deus, e acha que com isso vai ser salvo. Coitados, não estão enganados. É por isso que a gente faz esse vídeo, para desmistificar esses enganos. Mas se a pessoa quiser, porque tem pessoas que elas não querem mesmo, elas acham que estão salvas, que vão ser salvas fazendo obras, que ela tem que fazer o máximo de coisa para Deus para estar no reino do céu. E não é, cada pequeno gesto que você faz no seu dia a dia já demonstra que você é salvo. Um copo de água, um alimento que você dá para uma pessoa, ou uma oração que você faz, qualquer coisa, mas você não faz isso para ser salvo, você faz porque já foi salvo. Porque a palavra diz lá no livro de Mateus, né, se eu não me engano, Evangelho de Mateus: mestre, qual obra a gente deve fazer para ser salvo, para entrar no reino dos céus? A obra de Deus é essa, disse Yeshua: crer naquele que ele enviou. Primeiro você crê na obra de Cristo na cruz, depois você vai fazer obra por amor a Deus, por amor, porque ele te amou primeiro, por amor a ele, por gratidão a ele, e vai ajudar o próximo. A obra é ajudar os outros a se salvarem, levar o evangelho, a palavra da salvação, e sustentar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades. Essa é a obra. Cruz, que custou Depois de sangue salvo, e dor, não para ser salvo. sendo tratada como desnecessária por alguém que insiste em afirmar que nunca errou. Essa palavra pode fechar as portas da graça para quem insiste em defendê-la até o fim. Pior ainda, há quem diga: eu nunca te conheci de verdade, Jesus. E essa frase revela um coração que viveu uma vida inteira sem buscar o Salvador. Em Mateus 7:23, Jesus declara a muitos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O nunca pode sair tanto da boca do homem como dos lábios de Cristo. E ouvir essa palavra do Mestre será a maior tragédia da eternidade. Por isso, precisamos abandonar o nunca e assumir o sim, Senhor, pequei e preciso de ti. Sim, Só quem reconhece a própria miséria pode experimentar a misericórdia. O céu não é lugar para os que se julgam perfeitos, mas para os que confessam sua dependência total de Cristo. Negar o pecado é negar o Salvador, mas confessá-lo é abrir o coração para ouvir a doce resposta. Já nascemos pecadores, só que o pecado se manifesta porque a criança, quando ela está nos primeiros dias de vida, ela é pura. Ela é pura sim, mas ela já veio pecadora. O pecado, o fruto do pecado não desenvolveu nela ainda, mas quando vai chegando 3, 4 anos já vai desenvolvendo. Você quer ver? Já começa a briga com o irmãozinho por causa de brinquedo, quer dizer, é inveja. Já começa o fruto a aparecer, entendeu? Já tem o fruto, entendeu? Então nós já nascemos todos condenados. Por isso que precisamos de Yeshua, de Cristo, para nos livrar da condenação do pecado, entendeu, irmãos? Irmãs, sem ele, sem chance. Comigo no paraíso. Entre todas as desculpas que o ser humano inventa, talvez a mais comum seja adiar a decisão de seguir a Cristo. Muitos dizem: depois eu me arrependo, depois eu busco a Deus, depois eu mudo de vida. Esse depois soa inofensivo hoje, vai que amanhã mas no você não tá mais juízo final aqui. será uma das palavras mais pesadas contra o pecador. Porque diante de Jesus não haverá mais futuro, só a eternidade diante dos seus olhos. A Bíblia alerta em Hebreus... Há dois tipos de pecador: o pecador que se arrepende e é justificado, crê em Yeshua, em Cristo como seu Salvador, quando ele ressuscitou e ele nos vivificou espiritualmente. Depois ele vai nos ressuscitar fisicamente. Mas primeiro ele ressuscita, porque a gente estava mortos na nossa ofensa e pecado, fazia coisa que desagradava a Deus. Entendeu? Como diz Romanos lá, que todos pecaram, desinstituídos da glória de Deus estão. Aí você fala isso para a pessoa que na nossa carne não habita bem algum. A nossa carne está contaminada. O bem que a gente faz depois de crer em Cristo como Salvador é guiado pelo Espírito. Tudo vem dele e volta para ele. Não vem nada de nós. É o homem que quer se gloriar. Fui eu que fiz. O eu também vai mandar muita gente pro lago do fogo. Porque eu fiz, eu sou, eu faço, eu aconteço. Que você, cara. Quem é cristão verdadeiro não se gloria na sua carne. É Yeshua, é o Espírito Santo que faz, que nos conduz, que nos leva a fazer. Entendeu? Não importa se você faz coisa grande ou pequena.
o menor gesto que você faz de auxílio, para Deus ecoa na eternidade, entendeu? Não é o tamanho, é a qualidade, entendeu? Não é a quantidade, é a qualidade. Para Deus ele vê. É a intenção do coração. Com qual intenção você está fazendo? Para ganhar algo em troca, para ser visto, para ganhar aplausos, ou para fazer por amor ao Criador, porque ele se entregou na cruz por você, e agora você também vai amar as criaturas de Deus como ele te amou e te salvou. É isso. 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo do arrependimento é o presente, não o amanhã. Mas quantos vivem empurrando com a barriga, acreditando que terão uma chance futura? No entanto, a morte pode surpreender de forma inesperada e o depois nunca chegar. No tribunal eterno, o lamento... Quando eu comecei a enxergar, a me olhar, foi quando eu tava trabalhando de vendedor, que eu tava com a minha marmita almoçando na rua, né? Aí passou uma moça e me deu um folhetinho. Lá tava escrito assim: o homem tem tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para mim. Essas palavras ninguém quer ouvir. Se você não quer ouvir isso, já mostra que você não crê na palavra de Deus. Você não crê em Deus, porque você está fugindo das palavras da verdade. Não é só a palavra de mel, de amor, de paz, de benignidade. Você tem que ouvir a palavra também que te repreende, que te dá confronto, porque é ela que te converte. Entendeu? E tem várias passagens que comprovam isso na Bíblia. Entendeu? Você não pode querer pegar uma parte da Bíblia e descartar a outra. Entendeu? Então aí isso me levou à conversão, porque eu olhei para mim mesmo e falar, eu via que eu tinha mais tempo para as coisas do mundo do que para Deus, e era verdade. Só que eu reconheci isso e comecei a buscar o Criador, e isso me levou até Cristo, me levou à salvação. O Pai me levou a Cristo e eu aceitei ele, a obra que ele fez por mim, e aqui estou, no caminho do Senhor, né? Não sou perfeito, estou tentando melhorar o meu caráter como pessoa, como homem, como cidadão, como tudo, né? Como filho de Deus, como tudo, né? Até Cristo completar a boa obra que ele disse que vai completar quando chegar a hora, né? Até lá eu ainda vou ter algumas falhas, alguns tropeços, e vou lutar para mortificar a maior parte dos meus membros carnais que está sobre a terra e andar mais pelo Espírito do que pela carne, né? É isso. Vamos lá. Grande. Eu ia entregar minha vida, mas deixei para depois. Esse depois é uma armadilha do inimigo. Satanás não precisa convencer ninguém a odiar a Deus. Basta convencê-lo a adiar a decisão de segui-lo. E assim, o coração se esfria, a consciência se cala. Quanto mais você demora, você partir dessa vida que você se converter, já essa era. Palavra ecoará. Não tem mais salvação. Depois da morte, não tem salvação, é em vida. Ou você se converte em vida ou já era. Ou você entrega a vida para Cristo ou já era. Mas a pessoa não quer, porque ela ama o mundo, ela ama as coisas do mundo, a carne ama a coisa do mundo. Eu era assim, eu também fazia, eu amava as coisas do mundo. Graças a Deus que Cristo me contou, e Arro me contou e me levou para Cristo antes que fosse tarde. Porque se eu parto desse mundo sem Cristo, já era para mim. Entendeu? Não tem mais como. Cada oportunidade desperdiçada, cada culto ignorado, cada apelo rejeitado. O que parecia culto uma pequena não escolha é ir na igreja, se tornará condenação eterna. Culto é adoração a Deus. Negocia você tem intimidade com Ele, lê as escrituras. Isso é cultuar a Deus. Isso é adorar a Deus. Você tem intimidade com o Pai, buscar Ele em oração, buscar no seu quarto secreto, fazer as obras de justiça, de verdade, de caridade, de bondade, de amor ao próximo, de amor a Yahweh. Se fizer a um desses pequeninos, a mim fizeste, diz o Senhor. É isso. Isso é cultuar a Deus, irmãos. Pois, Ele chama agora porque sabe que amanhã pode ser tarde demais. Não existe segunda chamada no dia do juízo. O depois só serve nesta vida, e mesmo assim pode ser fatal. Quem quer estar seguro diante do trono branco precisa trocar o depois pelo hoje. Só assim encontrará a salvação em Cristo, antes que seja tarde demais. No dia do juízo, muitos se apresentarão diante de Cristo tentando justificar-se com a palavra eu. Dirão, eu fui bom, eu ajudei os pobres, eu mereço entrar no céu. Mas o Evangelho é claro.
A salvação não é pelo Não eu, é por obras, mas por Jesus. é pela graça. Quando alguém se coloca no centro, Pelo que Jesus está fez. roubando a glória que pertence somente ao Cordeiro. Isso, Diante do trono exatamente. branco, a soberba humana não terá valor algum. Tudo a Paulo bondade que declarou você em- faça aqui, para Deus, fazendo sem Cristo, sem ser guiado pelo Espírito, e sem você dar glória que vem dele nem de você, não vem de você, é como tapo de imundícia para Deus. Você pode não crer em mim, no que eu falo, mas está lá na palavra. Então, tudo que a gente faz aqui não é suficiente para pagar o que Cristo fez por nós, o que Deus, enviando seu Filho, o único Filho unigênito, aquele que ele comprazo, que é o que ele amava, e entregou por amor de nós, por mostrar o maior amor que Deus podia mostrar, era dar Cristo para nós, entendeu? E as pessoas ainda recusam essa dádiva, né? Falando eu fiz, eu sou bom, nós somos todos maus. A carne não tem bem algum, irmãos. Ela vai ter que ser transformada, ou o corpo ressuscitado, para ser transformada em um corpo sem pecado. Porque o bem que a gente faz depois de salvo é guiado pelo Espírito, não é pela nossa vontade carnal. A carne não faz bem algum. Quem faz é o Espírito que nos conduz, o Espírito de Yahweh, de Yeshua, entendeu? 2:8-9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, olha lá. Não vem das obras, Não vem de para que obras. ninguém se glorie. Que a pessoa insiste Ainda em assim, querer achar que quantos confiam no eu, ela vai como lá, se tem que suas fazer boas boas obras fossem obras. suficientes? No juízo, essa palavra Pra se ser transformará em acusação. Você faz boas obras porque você quem já é confia de em Deus. si mesmo demonstra pra que ganhar, nunca confiou pra entrar plenamente no no reino. sangue de Cristo. Entrar no O eu céu por é boas o obras. grande inimigo da fé verdadeira. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, veja 9 e aí. 14, justamente para mostrar esse perigo. O fariseu dizia: eu jejuo, Fariseu eu dou o religioso. dízimo, eu Ah. não sou como os outros. Mas o publicano, batendo no peito, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E foi o publicano que saiu justificado. No juízo será a mesma coisa. Isso não quer dizer Os que você tem que exaltam viver o em eu- pecado, hein, irmãos? Que as pessoas confundem isso, né? Quando a gente confessa que a gente é pecador, é que a gente está confessando que precisa de um Salvador e é dependente dele para nos transformar e nos limpar da nossa carne contaminada com o pecado. E a gente vai lutar, não na nossa força. Quando a gente fala lutar contra o pecado, é lutar estudando a palavra, porque a palavra tem poder de mortificar as obras da nossa carne. E em oração, e buscar a intimidade com o Pai. Aí, não é de uma hora para outra, é um processo que vai até o final da nossa vida. E aí, cada vez você vai pecando menos, é isso. Não é que você, confesso que eu sou pecador, então eu posso viver na prática, Cristo já morreu, já pagou, posso pecar à vontade que eu vou pro céu. Ai, tem gente que é malandro, cara, que não quer pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e seguir Cristo, negar a si mesmo, negar os desejos carnais pecaminosos para seguir Cristo. Aí fica inventando isso, né? É coisa do inimigo que fica pondo na cabeça da pessoa. Ou ela mesmo, que é malandra e quer. Fala a verdade, eu não quero crer e pronto. É mais honesto, mais limpo, mais lícito do que você falar, eu sou cristão e fica com papagaiada, rapaz. Ou creio em Deus e fica com papagaiada. Ouvirão a rejeição, Não é questão mas de os que julgamento. confessam a necessidade Questão da de graça reflexão. serão aceitos. Ser Quem coerente. insiste em O que usar você o eu diz diante que de Jesus crê. não entendeu o Evangelho. No céu não há lugar para a vanglória humana, apenas para a glória do Cordeiro. Sim. A verdadeira confissão não é eu fiz, mas Cristo fez por mim. Nossa. Quem substitui o eu pelo ele experimenta a salvação. Porque naquele dia, só os que se escondem na obra de Cristo ouvirão as palavras que valem mais do que ouro. Bem-vindo, Como servo no bom sangue do e Cordeiro. fiel. Se existem palavras Tem que gente até jamais hoje devem para me ser limpar e ditas purificar diante dos de meus Cristo, pecados. também existem aquelas que ele espera ouvir de cada coração arrependido. Não são frases rebuscadas ou discursos longos, mas expressões de fé simples e sinceras. Palavras de Palavras vida eterna, né? Que nem ele falou. Como: Senhor, tem misericórdia de mim, Pecador. ecoam no céu com poder, porque Misericórdia revelam de mim, humildade pecador. diante do Salvador. É a confissão do necessitado Sou que necessitado reconhece da seu estado misericórdia, e clama pela da graça graça. divina. Um exemplo está no ladrão arrependido na cruz. Ele não teve tempo para grandes obras, nem para promessas elaboradas. Sua declaração foi curta.
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. E essa simples frase abriu-lhe as portas da eternidade. O que Jesus espera não são palavras de orgulho, mas palavras que brotam de um coração quebrantado e sedento de perdão. A Bíblia também nos lembra em Romanos 10, 9 que, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a declaração que muda destinos. No juízo final, não vencerão os que se apoiaram no nunca, no depois ou no eu, mas os que confessaram, Jesus é meu Senhor e Salvador. Por que você está aqui, meu filho? Essa confissão é a chave que abre. Porque o Senhor enviou o seu filho para dar vida por mim na cruz. Por causa do que ele fez por amor a mim, pecador, que não merecia. Eu não merecia. Nós passamos a merecer depois que cremos na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Mas a gente não... Como antes de crer, você não merece coisa alguma. Deus não tem obrigação nenhuma com a gente. Deus, se ele quisesse exterminar a humanidade toda por causa do pecado, exterminava. Ele não faz isso por amor, para dar chance para que mais pessoas possam ser salvas. Só que vai ter um dia que ele vai ter que julgar. Não vai durar para sempre isso. Entendeu? E a pessoa não entende isso daí. Da vida. Essas palavras de entrega e fé não nascem por acaso, mas de uma vida que decidiu caminhar com Cristo ainda aqui. O que falarmos diante do trono branco será reflexo do que falamos em vida. Quem viveu confessando Jesus, viverá para ouvi-lo confessar diante do Pai. Este é meu. Por isso, a preparação não começa no futuro, mas agora, com cada palavra que sai dos nossos lábios. Agora, a pergunta é, quais palavras têm saído da sua boca hoje? Porque o que você fala diariamente é um ensaio para o que dirá diante de Jesus no dia do juízo final. Palavras de fé ou de incredulidade. Palavras de humildade ou de orgulho. Cada frase dita nesta vida está sendo registrada nos céus, aguardando o momento de ser lembrada diante do trono. Talvez você tenha usado muitas vezes o depois, adiando o arrependimento, como se o amanhã fosse garantido. Ou talvez tenha usado o nunca, tentando negar sua própria necessidade de Deus. Quem sabe até o eu tenha dominado suas falas, como se suas obras fossem suficientes para a salvação. Mas hoje ainda há tempo de trocar essas palavras por confissões que abrem as portas da eternidade. Imagine ouvir de Jesus: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Essa será a recompensa daqueles que viveram não confiando em si mesmos, mas no sangue do Cordeiro. A escolha começa agora, nas palavras que saem da sua boca. Elas podem ser sementes de condenação. Eu faço, eu aconteço, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou tal, eu sou bonito, eu sou isso. Quais palavras você diria se estivesse diante de Cristo hoje? O juízo final não será um teatro, mas a revelação daquilo que já carregamos no coração. E aqui fica o convite. Vigie suas palavras, alinhe sua confissão à vontade de Deus e prepare-se. Porque no próximo passo vamos falar sobre a diferença entre ouvir, quem tem o filho tem o pai, quem não tem o filho não tem o pai. Benditos de meu Pai. Duas sentenças que decidirão o destino eterno. No juízo final, não será a eloquência das nossas palavras que importará, mas a verdade do coração diante de Cristo. Aqueles que se apoiaram no nunca, no depois e no eu, descobrirão tarde demais que essas palavras não abrem as portas do céu. Mas os que confessaram Jesus como Senhor, com humildade e fé, ouvirão dele a sentença mais doce da eternidade. Vinde, benditos de meu Pai. Por isso, a decisão não é para amanhã, é para agora. Hoje é o dia de mudar a sua fala, de alinhar o seu coração à palavra de Deus e de preparar-se para aquele encontro inevitável. No tribunal eterno não haverá desculpas, mas hoje ainda existe misericórdia. O que você dirá diante de Cristo depende do que você escolhe dizer e viver neste exato momento. Guarde isso. Palavras têm peso eterno. Cada frase é como uma semente lançada que dará fruto no grande dia. Não permita que sua boca seja instrumento de condenação,
mas de salvação. Use seus lábios para glorificar a Jesus e para declarar a fé que o instrumento de condenação o agrada. Assim, quando o livro da vida for aberto, seu nome será encontrado entre os salvos. Se você entendeu essa mensagem, escreva nos comentários. Senhor Jesus, que as minhas palavras sempre sejam para te glorificar. Amém. Amém, amém. Acabou por aqui. Então, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, para dar graça que as ouve, não com malícia, né? E quando fala aí do julgamento, né, a gente tem que julgar e condenar o pecado, não a pessoa que peca, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Quando a gente critica, é criticar o ato pecaminoso, para ajudar a pessoa a sair se ela quiser, se ela reconhecer o seu erro, que nem ele falou aí, e reconhecer que precisa de um Salvador, apontar para Cristo. As pessoas, ou ela confunde, ou elas fazem de propósito. Elas não querem se arrepender, ela fala que a gente está julgando. Então, elas confundem repreensão com julgamento. Repreensão é uma coisa, julgamento é outra. A gente não pode julgar porque a gente não tem autoridade de dar juízo de condenação para ninguém. Nem ficar apontando os erros dos outros como se a gente fosse perfeito. A gente não é. A gente também erra, a gente também falha. Então a gente quer estender a mão e ajudar a pessoa a sair do erro, se ela quiser. Então quando a gente julga o pecado, não a pessoa. Entendeu? A gente tem que condenar o pecado. A Bíblia fala condenar o pecado. Tanto nós quanto os outros. Não é condenar para poder recriminar a pessoa. Se a pessoa quiser se arrepender dos pecados dela, falar, fiz isso, fiz aquilo, você estende a mão, fala, não, velho, irmão, eu também já vivi assim, já errei, já fiz isso, já fiz coisa até pior que você, e Cristo me salvou, me deu uma chance. É isso, tá bom? Tá bom? Então se inscreva aí se gostou do canal, badalhe o sininho para receber as notificações, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva quem não é inscrito. Fui, obrigado.